Boa noite, seja muito bem-vindo aqui pessoal no YouTube, também aqui no canal do Instagram. Vamos iniciar a nossa jornada consciente especial dos mês das mulheres. E nós estamos com essa temática durante essa jornada do resgate do auto-amor. Por que nós estamos trabalhando este processo? É um processo onde precisa haver muito crescimento, maturidade, perseverança, para que as mulheres possam encontrar dentro delas esse amor, esse auto-amor por si própria e compreender o quanto nós somos egoístas muitas vezes, achando que estamos ali salvando as pessoas e na verdade nós estamos permitindo que essas pessoas vivam na parte mais miserável delas. Então, o processo do auto-amor é o reconhecimento das nossas sombras e também das nossas partes inconscientes, que nós fazemos achando que estamos fazendo o melhor para o outro, mas de verdade nós não estamos conseguindo ajudar nem o outro e muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos o grande algoz de nós mesmos, nós que nos judiamos, magoamos, nos ferimos e fazemos com que a nossa vida seja muito ruim e, consequentemente, aqueles que estão ao nosso redor partilham desta mesma influência daquilo que eu vivo. Ou seja, eu sou muito culpada de muita coisa que está acontecendo e eu preciso apenas reconhecer isso e começar a tomar as rédeas da minha vida. Então, a jornada consciente, mês especial para as mulheres, é exatamente esse processo. E o processo de hoje que nós vamos vivenciar vai ser algo diferente de tudo que eu já fiz. Eu quero trazer aqui para vocês um movimento novo, um movimento onde a gente vai trazer um reencontro com o nosso eu interior, um reencontro também com umas emoções, as nossas consciências de formas e maneiras diferentes para que a gente possa aprender, entender, compreender que podemos sim fazer diferente, porque a vida está disponível para mim e para você e nós não podemos desistir dela. E fazendo assim, nós temos um caminho onde o crescimento é aquilo que importa. Então, todo o processo de crescimento, maturidade, perseverança, tudo que nós vamos caminhando e trilhando nesse caminho que é a jornada da nossa consciência, é um caminho onde a gente vai aprender muitos conflitos sobre nós mesmos que nós estamos vivendo e muitas vezes nós estamos esperando, achando que o outro poderá resolver por nós. E aí a nossa vida começa a travar. Hoje eu vou fazer com que nós possamos aprender a sentir, a viver, a perceber cada estado de consciência e, sendo assim, esse sentimento, essa sensação, essas emoções que começam a aflorar dentro de mim, faz com que eu viva de uma maneira mais consciente. Então, já nós vamos iniciar e eu quero iniciar já com uma prática. Hoje eu disse que o encontro de hoje seria somente de prática. Nós vamos passar hoje pelo movimento de praticar, de sentir todas as emoções nas quais nós temos dentro de nós, muitas vezes nós negamos, e para que você e eu possamos também entender que tudo isso faz parte de quem eu sou. Tudo isso sou eu. E quando eu começar a sentir essas energias, o que vai acontecer? Eu tomo consciência de que sou eu que vivo, sou eu que sinto, sou eu que estou nessa frequência, sou eu que faço com que o outro tenha um gatilho e reaja conforme aquilo que eu estou sentindo. Então, todo o nosso movimento, todos os nossos conflitos acontecem exatamente porque eu não sei dosar dentro de mim essa força, essa energia, que muitas vezes, quando a gente olha as pessoas que são vítimas, elas estão nessa energia interna. Elas têm uma energia interna do algoz, do agressor, e é tão forte e poderosa que é por isso que conflita com o externo. Então,
tendo essa consciência, tendo essa percepção, a nossa história começa a mudar, a nossa história começa a se tornar diferente. E por que que isso se torna diferente? Porque todo o meu processo está de acordo com cada nível de consciência. Ao longo dessas últimas 9 encontros, nós participamos de quê? Eu fui falando de quê? Das consciências sobre a vergonha, consciência sobre a culpa, sobre a apatia, sobre a tristeza, sobre os medos, desejo, raiva, orgulho, coragem, e hoje foi o encontro de hoje sobre neutralidade, onde eu trouxe cada uma dessas emoções, cada uma dessas consciências que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, muitas vezes 95% no nosso inconsciente. É importante aqui você compreender exatamente que está sendo percebido por você apenas no seu inconsciente e não no seu consciente. Então, vamos compreender sempre que o importante de tudo é você analisar tudo que está sendo vivido por você e perceber que você é o protagonista da sua história. Não há ninguém responsável por você. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre aquilo que eu estou fazendo e como que todo esse entendimento que eu estou trazendo para vocês surgiu. Ao longo do meu trabalho, eu trabalhei muito com a constelação familiar durante meus 3 primeiros anos de estudo, né? Eu trabalhei muito o campo do eu, as esferas das relações, todo esse processo do autoconhecimento, dessa autopercepção do quanto tudo que acontece ao meu redor não há culpados e nem inocentes. Todos estamos no mesmo nível, vivenciando 50% daquilo que eu estou vivenciando. E sou eu a responsável por viver toda essa energia e permanecer nela. Sou eu a responsável de não dar um basta, sou eu a responsável de não conseguir lidar com as situações. E muitas vezes eu julguei, condenei e quis que as pessoas fizessem o que eu queria. Então, quando eu fazia esse processo dentro da minha vítima, eu era vista por um lado, por muitos, como coitada, como a vítima, aquela que está sofrendo. E por um outro lado, as pessoas se tornavam com uma outra energia totalmente oposta a isso. Por quê? Porque realmente existia essa dualidade dentro de mim. Então, existia uma vítima, mas também existia uma agressora, ou um algoz que a gente fala, né? Então, essa dualidade está presente dentro de mim. E a coisa mais bonita de você poder vivenciar, é você poder reconhecer isso no seu eu interior. Quanto mais você começa a reconhecer, mais você se empodera de quem você é. Porque aqui o problema, os nossos conflitos, está exatamente dentro dessa relação que eu tenho comigo e com o mundo externo. Aquilo que eu estou esperando, seja de pai, de mãe, de irmão, ou ser reconhecida, o que quer que seja que eu ainda deseje de alguém ou de algo ainda que aconteça, essa energia que eu espero faz com que tudo paralise na minha vida, na minha situação. Então, conforme eu fui tendo as compreensões, eu fui passando por processos. E é muito incrível que eu vou compartilhar algo com vocês. Dentro desse estudo, no início desse estudo, eu escrevia coisas, compartilhava coisas, tinha vários movimentos meus dentro de mim que eu conseguia compartilhar. E é cada um num estado diferente. E quando eu comecei, esses tempos atrás, que vinham algumas memórias, alguns textos que eu escrevi, algumas coisas que eu escrevi dentro dos estudos que eu fiz e eu estava passando por uma releitura, eu comecei a observar, falando, nossa, eu tive consciência disso nesse dia, mas o entendimento que eu tive, apesar de escrever o que eu escrevi, foi totalmente outro. Era como se eu estivesse lendo uma outra história, um outro conteúdo, outro aprendizado, porque naquele momento significou algo para mim, mas o entendimento que eu estava tendo hoje
sobre aquela mesma questão, sobre aquele mesmo tema, sobre aquele assunto, é totalmente diferente dentro da visão de consciência que eu tenho hoje. Então, quando você vai abrindo este espaço dentro de você, permitindo se autoconhecer, vai vir muita coisa difícil para você suportar. Então, cada um vai reagir de forma diferente. E é por isso que esses níveis de consciência, eu não vou dizer para você que vai ser fácil você passar. Não vai ser. Porque não vai ser. Vai ser difícil. E aí, muitas vezes, as pessoas vão ter, quando a gente passa por essas consciências, a gente tem um desconforto no corpo, na cabeça, o corpo fica pesado, vem um sono. Cada vez que você entra num conflito com o teu próprio ego, é uma parte muito difícil. E por isso que dentro desta prática, o que é importante aqui vocês viverem é estabelecer uma consciência energética com vocês, de perceber principalmente que se você está comprometido em sentir ou não. Eu sempre falo, se vocês vão fazer uma prática, se entreguem à prática. Não perca o tempo se vocês não vão se entregar, porque senão vocês estão perdendo algo que é valioso para você e muito precioso, que é o seu tempo. O seu tempo só dura 24 horas nesse dia. Acabou. Ele não retorna mais. Ele não volta mais. E é por isso que você precisa começar a colocar o seu tempo no lugar correto, onde você realmente quer mudar, transformar e fazer com que a sua vida modifique a partir de agora. Então, é sempre partindo do início do quê? De uma decisão. Toda decisão vai fazer com que você abdique de algo, que você se afaste de algo, de alguém, de coisas, de objetos que te fazem mal. Por quê? Cada vez que você abre uma consciência, você vai abrir mão de outros movimentos repetitivos que você fazia e que vão começar a não fazer mais sentido. Até aqui para vocês tá tudo bem, tudo ok? Se tiver alguma dúvida, vocês vão escrevendo para mim, para que não fique dúvidas, porque agora quando eu começar a iniciar o nosso processo, eu não vou parar dentro desse processo. Nós vamos caminhando consciência a consciência para vocês sentirem um pouco dessa energia e perceber o quanto nós somos seres mutáveis constantemente, o tempo todo, e podemos sair de um estado de tristeza para um estado de euforia, de um estado de vergonha para um estado de expansão. Então, não há limites para nós, apenas um inconsciente que tem mais força e poder dentro da nossa história. Essa é a única diferença desse inconsciente. Então, se vocês estão aqui, vão sentindo e percebendo aí como que vocês já estão sentindo, porque o nosso ego, que está aqui presente agora, ele vai ligar o botãozinho do alerta para vocês passarem por cada caminho, onde vocês vão ter sensações, vai fazer com que dê muito sono ou dê dor de cabeça, porque é um processo do quê? Da tua consciência sendo estabelecida por você, ok? Então, se tiver alguma dúvida, vocês pode escrever, que daí eu vou tirando as dúvidas de você. O que é mais importante agora nessa prática? Vocês estarem num lugar tranquilo, calmo, onde vocês possam relaxar, ter um tempinho, que nós vamos fazer como se fosse uma meditação. Uma meditação de uma forma mais consciente, com uma forma mais de uma entrega. E quero que vocês possam ouvir, se estiverem ouvindo, que ouçam bem, que estejam, pode até colocar fone de ouvido, que daí vai ser muito melhor para a gente fazer essa prática, ok? Então, dentro de todo o meu trabalho, como que foi desenvolvido isso? Eu fui desenvolvendo conforme eu fui passando por vários processos. E o que acontecia com a Sil dentro de todos os processos do consciente e inconsciente dela? Muitas vezes eu não estava
Eu não estava no meu estado onde eu tinha permissão de fazer o que estava fazendo. Ainda existia algo dentro de mim que impedia de eu estar aqui atuando e fazendo o que eu estou fazendo hoje. E vocês vão entender exatamente por conta dessas energias, das permissões que não existem e por que eu estou frisando para todos vocês sobre a coragem de enfrentar, de viver, de estar aqui e de poder sentir, porque esta coragem é importante. Na prática que nós vamos fazer hoje, é muito importante você estar num lugar relaxado, num lugar onde você possa estar ouvindo muito bem, para que você possa ser conduzido por cada nível de consciência, porque cada nível de consciência vai trazer para você uma percepção sobre o seu estado atual. E hoje vocês vão passar por esta prática. Por que eu estou movimentando toda essa prática com vocês? Porque eu percebi ao longo dos estudos que a consciência sendo sentida e vivida faz com que alguns traumas sejam liberados. Então, aqui vocês vão passar por liberações de alguns traumas que vocês vão trazendo, porque sempre é importante vocês entenderem. Sintam-se seguros, porque só vai vir aquilo que vocês são capazes de passar pelo processo. Não aparece, não vem nada que não está dentro da sua capacidade. Kátia Lindona, seja bem-vinda. Se você quiser participar na sala do Zoom, eu acho que o link está só no meu Facebook hoje. Está liberado no meu Facebook, tá? Lá no meu Facebook tem o link do Zoom se você quiser participar, ou tudo bem aqui também no Instagram, ok? O que eu vou trazer aqui para vocês no dia de hoje é exatamente o que? Essa meditação consciente, tá? Lembrando sempre, relaxem, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não tenham medo, tá? Não vai acontecer nada difícil, nada que vocês não possam passar, mas sempre lembrem, vocês estão como se vocês estivessem assistindo um filme. A minha condução vai ser exatamente para que vocês percebam consciências que vocês tinham no passado e que muitas vezes este processo vai fazendo com que vocês tenham uma consciência, uma percepção. Se trouxeram uma emoção aqui, um sentimento, respira nesse momento profundamente, solta o ar. Sempre lembrando, né? Quando eu falo para vocês sobre respirações e inspirações, eu sempre falo, vai inspirar inspira a vida, é o renovo, é o novo, o expirar libera aquilo que não serve. Pensa exatamente o que acontece com a respiração. Oxigênio leva energia para o coração, que bombeia para todo o corpo. Quando eu expiro, gás carbônico indo embora, energia que não presta, que estagniza, que faz com que eu que eu adoeça, porque aquela energia me prende, trava e não deixa circular a energia no meu corpo. Então é isso que vocês vão precisar fazer: inspirar e expirar e entender, não está acontecendo no momento, são só memórias do meu inconsciente que começa a vir. E por que vai vir memórias inconscientes? Porque aqui nós estamos abrindo um campo onde vocês vão estar seguros e vocês vão permitir agora a experiência dessa sensação, dessas emoções, e dentro dessa experiência que é você, só vai aparecer aquilo que vocês estão prontos para vivenciar, ok? Não vai ter nada além daquilo que vocês podem viver neste exato momento. Então, que fique muito bem a consciência aqui para todos vocês do que está acontecendo. Vocês estão no campo seguro e o movimento é só de uma consciência. Nós vamos estar só passando por cada energia, por cada consciência, para que vocês possam viver e experimentar um novo momento. Então,
Muito bem-vindos a todos que chegaram aqui. Relaxe nesse momento, fique consciente de si próprio, esteja confortável, tá? Então a gente pode sentar, se vocês quiserem dobrar as pernas, fazer aquela postura de meditação, vocês podem fazer. Eu gosto muito de ficar nessa postura, mas também pode ficar sentado com os 2 pés no chão. E de preferência, se vocês puderem alinhar a coluna, é muito importante nesse momento. A condução que eu vou fazer, ela é simples, tá? Não vai ter nenhum trânsito, não vou entrar em nenhum movimento. Eu vou estar o tempo todo consciente, conduzindo vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos. E se tiver algo que esteja acontecendo, vocês podem escrever aqui, para que eu possa saber. E aí eu vou dando a orientação para cada um de vocês, ok? Então, sejam muito bem-vindos, se sintam primeiramente acolhidos. Eu peço que, primeiro movimento, vocês tragam para dentro de si, tá? Aquilo que vocês sentem como protetor. O teu anjo da guarda, a forma como você vê Deus, né? Na minha crença, por exemplo, hoje eu sou cristã. Então, como cristã, eu trago essa energia para dentro de mim, ok? Então, vocês tragam o seu divino pessoal. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu peço que vocês tragam o quê? Um guardião, algo que vocês se sintam protegidos, né? Eu gosto muito de arcanjos, de São Miguel Arcanjo, eu gosto muito de Maria, eu gosto dessa conexão que eu tenho. Então, é uma conexão que vem para mim. E aqui, para vocês, a conexão que vocês estão estabelecendo. Aqui não se fala sobre religião. Aqui o importante é a conexão mais profunda que cada um de vocês vão vivenciar, ok? Então, primeiramente, lembrando do seu guardião, do seu anjo protetor, daquele que está aqui com você, de como você vê Deus, da forma que você vê, da sua crença. Hoje não vou falar sobre religião nenhuma, é simplesmente aquilo que eu creio. Então, inspirem profundamente, lembrando que a energia da vida entra e quando sai, você elimina o que é, o que não serve mais. Nós eliminamos as dores, o sofrimento, a raiva, a angústia, aquilo que eu passei hoje, o carro que me fechou, ou o vizinho que gritou comigo, ou sei lá, o marido, o cachorro, algo que me fez tirar do meu sério, alguma coisa aconteceu. Então, nesse momento, eu só inspiro e o que aconteceu eu libero, deixo ir, porque já foi, já passou. É assim que precisamos aprender a lidar com a vida. O que aconteceu hoje já passou, manda embora, porque não nos serve mais. Aprendeu algo com isso? Traz para você, traz para a vida atual e viva com isso. Se não aprendeu e não serve, não precisa disso, manda embora. É assim que a vida deve ser vivida, como o ar que vocês respiram no dia a dia. Aconteceu uma tensão, segura e deixa ir, até você sentir mais calmo, coração mais relaxado. E nesse momento, vocês permitam que essa vivência aconteça dentro de vocês. Então, vocês vão começar agora a sentir o quê? Na inspiração, a vida acontecendo, e na expiração, deixar ir. Esse deixar ir vai fazer com que você sinta um relaxamento, um movimento de relaxar. Às vezes você tem uma tensão aqui, ó, por exemplo, para mim, as minhas tensões vão sempre no ombro. Então, você movimenta, respira e pensa no lugar que está dolorido, no lugar que tem mais tensão, que é mais rotineiro você sentir. E foque neste lugar. E nesse momento, expira. Nós, como seres humanos,
somos o centro da energia. Essa energia central que somos nós está conectada à energia da Terra e à energia sutil de Deus, do consciente, da iluminação, dos estados superiores. A da Terra está as coisas do mundo, a matéria, toda a densidade está presente. Essa dualidade, nesta dualidade de todas essas energias, nós somos o centro disso tudo e deveríamos permanecer neste centro. Então aqui eu peço que você imagine, você pode fechar os seus olhos agora e imagine você no centro, sendo um condutor de energia, onde você está conectada com a Terra e está conectada com o centro do universo, com Deus, com a consciência, com o ser superior, né? O seu divino pessoal, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus Pai. Então aqui nós elevamos a nossa consciência ou nós deixamos que a consciência terrena esteja presente na nossa história. E aqui nós somos o centro. Sendo o centro de toda essa energia, nós estamos no meio disso tudo. Então, peço que vocês, nesse momento, de olhos fechados, corpo relaxado, percebam o teu corpo movimentando, sentindo as emoções, sentindo o que vocês estiverem sentindo agora. Não importa o barulho que esteja ao redor, tudo isso é apenas as percepções que vocês estão tendo. Se a mente está ativa, se está agitada, tudo isso vai depender de como você está sentindo, vivenciando e percebendo a si mesmo. E está tudo bem. Deixe vir os pensamentos e deixe ir. Vai vir julgamento muitas vezes? Sim, pode vir. E está tudo certo. Mas deixe ir com o ar que você respira. É dessa mesma forma. Inspira a consciência e expira o nosso inconsciente que a gente não precisa e não quer ficar. E se vem, deixe ir. Então, dentro dessa energia, nós estamos conectadas com o universo, com o centro da Terra e somos este meio. Dentro deste meio, o que é importante você vivenciar agora? É você saber que você está aqui no teu centro e dentro desse centro há uma energia de conexão com o todo. Porém, essa energia de conexão principalmente essa energia, é preciso que eu primeiro entenda que eu preciso me blindar aqui. Essa blindagem de energia começa a acontecer a partir do momento que eu tomo uma intenção sobre isso. A intenção é: eu sou o centro de toda essa energia, de toda essa conexão, e dentro desse centro eu expando. Eu inspiro e expando. Quando eu inspiro, essa energia expande ao meu redor, formando uma bolha, formando uma bola em volta de mim de quê? De energia. Somos todos seres de energia. E em volta de nós existe essa luz. Então, permita, imagine você dentro de uma esfera de luz. E essa esfera é a sua esfera de proteção. Todos aqui estamos conectados, independente de qualquer consciência de que onde você esteja, de alguma maneira estamos conectados a uma única consciência que é Deus. E dentro dessa conexão que se estabelece entre nós, estabelece um espaço entre eu e vocês, e entre vocês e todas as pessoas que estão à sua volta ou aqui compartilhando da mesma energia. Esse movimento de intenção de proteção é muito importante para aquilo que nós vamos vivenciar, para que não haja identificação e nem a percepção que você está se unindo ao movimento do outro. Não, este movimento é totalmente seu
é totalmente único. Inclusive, tudo que eu senti é a mesma coisa. É comigo e só comigo. Se eu estou sentindo, é só meu. E essa consciência precisa ser estabelecida dentro de vocês, ok? Então, continue a vibrar nessa energia e vamos começar a trazer o primeiro movimento. Eu peço que vocês, agora, nesse momento, deixem uma energia mais calma, mais tranquila. E a gente vai baixar essa energia. E nós vamos passar pelo movimento onde, em algum momento da tua história, você sentiu envergonhado. E lembre-se, aqui nós estamos só observando o que aconteceu. E nesse movimento que você se sentiu envergonhado, lembre-se quando você ficou quietinho, você não queria ser visto, você queria sumir. Se você pudesse entrar dentro do buraco, você entrava. Sinta essa energia. Quanto essa energia parece que nos humilha, parece que eu sou desprezada, eu não posso viver aquilo. E mesmo que às vezes as pessoas estão trazendo para você, olha, que você é tão bonitinho, que você é isso, que você gosta disso. Elas afirmam coisas e você se sente totalmente desprezado sobre aquela situação onde você não pode vivenciar ali. Você não tem permissão. Pelo contrário, você é tão pequenininho ali, você se sente humilhado que a pessoa está falando aquilo de você, porque aquilo não é você. Você não se sente merecedor de ser aquela pessoa alegre, contente, ou seja lá o que você esteja sentindo ou esteja falando sobre quem você é. Ali não existiu permissão e você se sentiu envergonhado. Como você se sentiu? Marque isso dentro de você. Perceba essa energia e inspire. Quando inspirar, deixe ir novamente essa energia. Fique relaxado, perceba, sinta o que está acontecendo. Vai caminhando pelo mesmo movimento e trazendo agora outra energia. Nós vamos caminhar por outra energia agora. Nós passamos pela vergonha e vamos subir um pouco da culpa. Quando você se sentiu culpado de algo, em algum movimento você se sentiu culpado. E se você estiver entrando aqui agora, nós estamos fazendo uma prática meditativa. Só inspire, deixe ser conduzido. Lembraram de algum movimento de culpa que vocês sentiram? Como vocês se sentiram? Como que essa culpa veio? Você se sentiu ofendida? Você culpou alguém e teve vontade de se vingar? Parece que essa culpa destrói todos os seus sonhos, todas as suas vontades, os seus desejos. E novamente a não permissão. Como essa energia incomoda, como ela nos enfraquece, dá vontade de sumir. Vai compreendendo essa energia, lembrando sempre, somos apenas observadores dessa energia. Nós não estamos ali vivendo novamente. Esta não é a intenção. É só para vocês perceberem essa frequência. Agora nós vamos para a energia da apatia. Aquele tá tudo bem, tá tudo certo, da concordância. Mas ao mesmo tempo eu estou num desespero dentro de mim que me toma. Eu não tenho mais nem esperança de nada e por isso estou nem aí. Quantas vezes nós passamos por isso? E quantas vezes a gente foi condenando as pessoas por conta disso? A gente só olhava pelo lado negativo do outro
e fomos olhando. É um desânimo que nos acomete aqui nessa energia e faz com que eu não tenha consciência de quem sou. E vai trazendo o que? Abdicação das vidas, das coisas, das pessoas. Tô nem aí. Alguém vem e fala, olha, eu posso levar isso? Pode levar. Eu dou tudo e todos. Eu envio para todo mundo. Eu não tô nem aí. Se vou ganhar, se não vou, se vai ficar, se não vai. Se a pessoa vai embora, se não vai. Eu tô pouco ligando. Eu não tenho nem energia para pensar se vai ser bom ou ruim. Porque nem isso eu me importo. Eu condeno tudo. Tudo tá condenado. Não vejo nenhuma esperança. Às vezes na apatia vem aquela vontade de não estar vivo, não estar nem presente, vontade de sumir no mundo. É uma vida que não está sendo vivida. Agora vocês inspiram novamente e joga fora. Lembrando somente, sempre recordando de cada movimento. E nós vamos por um movimento onde você está o quê? Dentro da tristeza. Dentro da tristeza, onde essa tristeza traz o quê? Um arrependimento, as coisas trágicas da vida, aquilo que eu condeno, a abdicação, né? Um desânimo, um desrespeito. Eu tô ali vivendo nessa energia mais triste, um movimento onde você recorde esta energia, que você fez algo e você lembrou depois de um tempo o quanto aquilo te prejudicou e você ficou triste quando você percebeu que você errou, ou quando você perdeu algo e se entristeceu. É dentro dessa energia que é importante a gente sentir. E essa energia da tristeza, ela traz um arrependimento. E dentro desse arrependimento, no meu nível emocional, eu me aprisiono. A vida é trágica. Eu não consigo respeitar as pessoas porque eu não consigo ver nada positivo. E ocorre um grande desânimo na minha vida. Eu me sinto totalmente desanimado, desalinhado. É muito importante perceber a tristeza em nós. Porque cada nível, por mais inferior que seja, é importante nós sentirmos. Então, aqui dentro dessa energia, nós novamente vamos inspirar e expirar. E deixar ir, deixar fluir. E ter a consciência de que isso é o que nós somos. E tá tudo bem. E vamos elevar a nossa energia e consciência agora para o medo. Um dia que você passou pelo medo e sentiu um medo muito profundo dentro de você. Olha, para mim veio até a minha criança lá na cama, quando a janela ficava assim, uma sombra da árvore, eu era pequenininha e dormia numa cama sozinha. E eu sentia muito medo. O medo era tão grande que eu deitava no tapetinho da cama das minhas irmãs. Elas dormiam do outro lado do quarto, numa cama de solteiro. Então aqui é importante vocês sentirem essa energia de medo. E vocês vão entender depois no final o que cada uma dessas emoções fazem com vocês, tá? E aqui lembre que o medo ele traz também uma ansiedade,
você fica assustado e você se pune muitas vezes, ou você quer punir o outro. E a tua energia, ela se esvai. Você perde totalmente a tua energia. Você não consegue ter mais discernimento, consciência. E como nós falamos no nosso encontro sobre o medo, eu disse exatamente que foi aquilo que nós vivemos dentro da pandemia, não conseguindo discernir, e brigamos com pessoas tão queridas durante a pandemia e que muitas vezes algumas delas chegaram até falecer quando eu não estava. Então, dentro dessa energia, novamente, eu peço que vocês inspirem profundamente e novamente liberem isso, liberem essa energia do medo, para a gente elevar novamente um outro estado de consciência que vem a seguir. Lembrando sempre que aqui é para vocês observarem essa energia, observar esta frequência e perceber. Sentir? Sim, posso sentir, mas entendendo que eu só estou observando essas consciências. Então, quando vem esse medo, nós podemos ir agora para um outro nível, um outro estado de consciência, que é o desejo. Os meus desejos mais profundos, aquilo que eu guardo em 7 chaves. Então eu peço que vocês aprofundem dentro disso tudo, tragam para a consciência o desejo que você esconde e nunca contou para ninguém, seja do corpo, seja uma coisa que você considera pecado, alguma coisa que está aqui dentro de você, que você sempre desejou, mas você escondeu, você excluiu, você não quis ver. O desejo, ele vem com uma súplica muito grande, né? De pedido, né? E quando eu não recebo, né? Eu fico desapontado com isso. Então, a minha visão dentro desses desejos é muito negativo, principalmente por conta das religiões, ok? Então, a gente precisa ficar muito nessa energia para perceber tudo isso que está acontecendo dentro do quê? Dos desejos. Apesar de toda essa energia dos desejos ser uma energia de muito aprisionamento, ele traz o que é a escravidão sobre os meus próprios desejos. Então, observe exatamente a emoção que vem quando vocês pensam sobre o desejo, quando vocês estão observando sobre isso. E perceba dentro de você o quanto esse desejo influencia também no seu dia a dia. Então, os desejos aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque é uma energia mais profunda. O desejo está na mente, está naquilo que eu quero como intelectualidade, um estudo, um aprofundamento. Eu posso dizer os desejos do corpo, de uma relação sexual, de uma relação íntima, às vezes, muitas vezes, até um desejo que não é permitido, né? É um desejo com uma pessoa da mesma sexualidade. Então, são desejos que muitas vezes estão obscuros dentro de nós e ficam nos aprisionando por conta de uma consciência sobre pecado, sobre isso não é bom, sobre tantos movimentos que faz com que eu deseje cada vez mais algo que muitas vezes, se eu olhasse para aquilo com carinho, talvez aquilo seria só apenas uma curiosidade e não um desejo. Então, observe bem os desejos, porque os desejos também, além do corpo, tem da matéria, de compulsão por compras, compulsão por alimentos, de querer comprar, por exemplo, objetos caros, carro, desejos por motos, por viagens, esses desejos que saem fora do nosso controle, tá? Então, pensa em desejos onde para você sai do seu controle e você não consegue deixar com que isso fique de bom para você enquanto isso não se realiza ou enquanto isso para você não é permitido por conta de conceitos e preconceitos existentes. Aqui eu não estou falando sobre religião, sobre certo, errado, bom ou ruim.
aqui não tem nenhum julgamento. Nós sempre estamos na neutralidade de tudo, porque aqui é dentro dessa neutralidade que vai importar vocês terem a consciência por cada nível. Lembrando sempre, desejos nos escravizam, ok? Então, respira fundo. Novamente, traz todo esse movimento para dentro de si, para sua própria consciência e libere. E vamos partir agora para a consciência da raiva. Quanto você já sentiu raiva por alguém? Imagine algo que te tirou desse controle, que tirou e te levou para um extremo. Então, pensa nessa raiva, perceba ela, como que você sentiu. Você pode até sentir essa emoção aqui sobre algo ou sobre alguém, naquele movimento. Mas é importante vocês perceberem essa raiva acontecendo. Essa raiva traz um ódio, muitas vezes, muito grande. Ela traz um rancor, ela muitas vezes vai trazer uma agressividade, vai trazer algo que não é muito bom de se sentir, mas que você estava ali e descontrolou. Então, em algum momento, em alguma fase da tua vida, você sentiu esta raiva. E dentro dessa meditação, é importante vocês observarem a raiva. Lembra de um momento onde vocês estavam, com quem você estava e qual a sensação dessa raiva para você neste momento. O que você sentiu com essa raiva? Um ódio profundo? Por quem foi? O que aconteceu aqui? O que você sentiu sobre isso? Aqui, lembrando novamente, não há julgamento, não há certo e errado, não há bom ou ruim. O que importa é a emoção. A consciência da raiva é dessa emoção que causa o ódio sobre mim ou sobre o outro, né? Então aqui, o rancor que você guardou ou que você foi agredido ou você agrediu. Aqui está a raiva interna. A raiva interna é da vítima que recebeu a agressão. E essa vítima, quando recebe a agressão, dentro dela existe uma raiva também por estar vivenciando aquilo. Só que a raiva dela é silenciosa e interna. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre agressões físicas dentro de um relacionamento, onde a mulher é agredida e o homem é o agressor. Existe o agressor externo, que é o homem que agrediu, que feriu aquela mulher. E dentro daquela mulher existe uma agressão interna dentro dela, no silêncio dela. Mas ambos têm a energia da agressividade e tem um rancor, tem um ódio sendo cultivado naquele momento. Observem, experimentem esta raiva, porque aqui não estamos julgando ela, estamos observando acontecendo ou algo que aconteceu. E aqui, novamente, nós vamos inspirar profundamente e deixa essa raiva embora. É só para vocês observarem o que aconteceu e que quando vocês sentiram esta raiva, atualmente agora, entendam, se vocês sentiram, ela não é passado, ela está aqui presente com você. E se ela está presente com você, significa que você está conduzindo ela na tua vida no dia a dia. Então, apenas observem essas emoções, essas consciências que estão trazendo aqui para você. E eu vou falar da última dessas baixas frequências, para depois a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo isso. Agora eu vou falar um pouquinho do orgulho. Vamos sair dessa energia da raiva, do ódio, né, da agressividade toda, e vamos para o orgulho. O orgulho, a pessoa que é muito orgulhosa, ela, na emoção dela, ela despreza tudo e todos ao redor. Ela se acha maior, ela se acha grande, ela se acha melhor que todo mundo.
ela está nesse movimento de desprezar o outro. Ela é exigente com a vida, ela cobra da vida. Muitas vezes nada tá bom, né? E ao mesmo tempo ela se infla toda, se achando melhor que tudo e com todo mundo. Pensa no momento que você se sentiu assim. Às vezes você fez algo que você só queria provar para alguém que você conseguia. E quando você conseguiu, você, inflou. Você não fez nada, você só perdeu seu tempo. Mas essa energia do orgulho é a energia que anda de lado a lado, sabe com quem? Ela é a energia que anda lado a lado com o nosso inconsciente. O orgulho é o nosso inconsciente sendo trabalhado, achando que eu sou maioral, que eu sei de tudo, que tudo eu faço, que tudo eu sei. Ou seja, o orgulho é o amigo do nosso ego. É aqui que o ego trabalha e flui na tua vida. O problema do orgulho é que ele tem uma energia já de influência sobre todas as outras. E é por isso que nós caímos, uma após uma. Então lembre de um movimento de muito orgulho, onde você muitas vezes fala, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, mas já fiz. Aí o orgulho fala, fica quieta, fica quieto, permaneça aí onde você está. Essa é a energia. Então agora eu vou pedir para vocês inspirarem profundamente. Expirem. Vão retornando lentamente, devagar, lembrando de cada passo que vocês viveram aqui, de cada consciência que vocês tiveram, cada percepção que vocês observaram em cada consciência. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem ir perguntando, falando, que aqui a gente vai trazendo o quê? Clareza. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o motivo pelo que eu trouxe para vocês terem as experiências. Vocês perceberam que ao longo dos movimentos que nós tivemos aqui, nós saímos lá da energia da vergonha, da consciência da vergonha, da consciência da culpa, para a apatia. Fomos para a tristeza, para o medo, desejo, raiva e o orgulho. Aqui nós chegamos no ponto do ego, né? E o ego é o dominante, é forte, é poderoso, porque ele tem uma força maior e influenciadora sobre todas as outras, e é ele que muitas vezes faz eu ficar transitando em todas essas baixas energias. O ego é o orgulho, o ego é aquele que me coloca como maioral, eu sou empoderado, eu posso tudo, eu sei de tudo. Aqui está o ego, aqui está o orgulho, eu sou indiferente com tudo e todos, não importa o que você faça, eu sou melhor que você. Este é o ego, este é o orgulho. Então, dentro dessa energia, nós transitamos sobre todas elas. E vocês percebem como é fácil a gente lembrar de algum movimento do passado, alguma energia que eu vivi de vergonha. Todo mundo viveu. Eu vivi, você viveu, vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. Algumas a gente tem várias. Talvez para vocês trouxe memórias de vários medos, de vários desejos. Os desejos são aquilo que mais faz com que o homem esteja aprisionado aqui ainda na sua mente, no seu corpo, né? Então aqui a gente está falando sobre essas consciências mais baixas, que também são mais densas de ser observadas, e é mais difícil de eu aceitar que eu sou. Vocês entendem esse movimento? É mais difícil de eu aceitar que eu sou. Então, dentro dessas energias, dessas frequências, vocês entendem que eu posso transitar com facilidade em cada uma delas? Eu posso me sentir com culpa, com vergonha, com tristeza, com medo, com raiva, com orgulho, e essas energias vão transitando e modificando dentro de mim.
Mas o que é preciso eu compreender? Isso é o que eu sou. E isso não vai ser diferente de quem eu sou. Não é porque eu tive consciência de algo do meu passado e que hoje não atua que eu deixei de ser. Eu não vou deixar de ser. Eu não vou deixar de ter essa consciência em mim. Eu não vou deixar de ter vergonha, eu não vou deixar de ter culpa, eu não vou deixar de ter apatia, eu não vou deixar de ter tristeza, eu não vou deixar de ter desejo, medo, raiva, orgulho. Eu não vou deixar, porque isso é quem eu sou. Eu preciso ter consciência de que eu sou isso. Quando eu trago a consciência para mim, eu começo a entender quem eu sou e paro de julgar e condenar as pessoas. Eu paro de fazer com que as pessoas sejam condenadas por mim. Eu agora começo a não mais olhar o outro, e sim olhar para mim. Porque agora entendo que a história é comigo e não com o outro. Sou eu que preciso aprender, sou eu que preciso entender, sou eu que preciso compreender que todas essas frequências sou eu. E dentro desse entendimento, é fácil viver dentro dessas energias. É fácil, muitas vezes você está vivendo em um único dia todas elas. E você nem percebeu que você viveu isso. Você nem compreendeu que você sentiu isso. Então aqui o importante é que vocês compreendam e comecem a desejar por essa mudança. Essa mudança que vem da onde? Vem de você querer alterar, querer mudar quem você é, mas não uma mudança vai acontecer, mas uma consciência. De que quando muitas vezes eu tô lá julgando aquela pessoa que fez algo horrível, e muitas vezes eu sinto, olha, eu sinto em mim quando eu vejo alguém fazendo algo e dói em mim. Quando essa dor acontece em mim, isso significa que eu estou precisando olhar para algo dentro de mim. Porque essa consciência está aqui, no meu eu interior. Dentro desse movimento todo, é exatamente essa consciência que se estabelece aqui no meu interior. Vocês conseguem entender? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, porque daí eu vou tirando as dúvidas para que a gente possa passar agora para os níveis superiores. É lógico que o nível superior é algo muito bom, mas a gente precisa compreender o que? A sombra. A sombra é o mais difícil de eu entender. E por quê? Porque é difícil o meu ego aceitar que eu sou. Que eu sou raivosa, que eu sou ruim, que eu sou brava, né? Que eu tenho ansiedade, que eu tenho desejos. Ai, mas Sil, isso é pecado, eu não posso. E é por isso que eu não olho para situações, porque eu acho que isso é pecado e deixo de resolver essa situação, que às vezes basta eu olhar para isso. E se eu olhar um pouquinho mais a fundo, encarando isso, eu vou tirar isso de dentro de mim e perceber que eu posso fazer diferente. Que eu não preciso viver isso. Eu só preciso de uma consciência do que é bom ou ruim para mim. Eu não estou dizendo sobre julgamento do outro. É um julgamento, é uma consciência comigo mesmo. É uma percepção comigo mesmo. Eu estou totalmente mudando a visão que eu tenho sobre as coisas da vida. Eu paro agora de ser o julgador externo, de que a vida não tem sentido, que tudo é trágico, ou com desânimo, ou que eu fico preso, aprisionado dos meus desejos mais profundos. Eu paro de viver isso e começo a encarar, porque é isso que você veio nessa existência, apenas para encarar tudo isso e entender que todos esses níveis de consciências que eu estou trazendo aqui para vocês, nada mais é que o que vocês são, o que eu sou
Está tudo aqui dentro e eu só preciso reconhecer isso dentro de mim. Enquanto eu não reconheço, eu sofro, vivo as misérias, vivo dor, sofrimento e fico achando que nada na vida pode dar certo, ou que tudo é pecado, ou que isso é bom, ou aquilo é ruim. Eu me aprisiono nas religiões, eu me aprisiono em qualquer lugar, num professor, num mestre, em qualquer lugar, e esqueço de quem eu sou. Existem 2 tipos de fuga. Eu vivi todas elas, as 2. A parte superior, que é uma delícia. Gente, é delicioso viver a expansão da consciência. E a parte da matéria. Também é gostoso. Ambas nos fazem perder de quem somos. Se você eleva seu estado de consciência, ai, que delícia! Energia de Deus, de consciência pura, de amorosidade. É uma delícia sentir o amor mais profundo dentro de mim. Mas não me deixa viver na terra. Não me dá a consciência de terra. E a terra é esse corpo aqui. Não adianta eu querer ficar flutuando. Não adianta eu querer viver no estado de iluminação. O corpo é terreno, o corpo é matéria, mas o corpo também é espiritual. E aqui que é o ponto-chave. Aqui que é o ponto-chave para vocês entenderem. E quando a gente se perde na matéria, no denso, né? Temos vergonha, culpa. Ai, culpa, não fiz aquilo que eu devia. Ai, eu acho que eu devia salvar fulano. Ai, não salvei. Ai, a pessoa não consegue se cuidar. Eu tenho que cuidar do outro. Meu ego dizendo isso. Aconteceu recentemente. Ai, eu tenho que cuidar. Ai, mas não devo. Eu sei que eu não devo. E vai acontecer as provações com vocês exatamente com as pessoas que vocês mais amam. Que você não consegue dizer não. E é onde você precisa dizer não. É onde você precisa entender que todo mundo consegue resolver os seus problemas sozinhos. E dentro dessa compreensão, o que é preciso a gente entender dentro dessa energia toda? Que dentro disso tudo, eu também já caí. Tanto naquilo que é sutil, tanto que é aquilo que é no denso. No corpo, na matéria, naquilo de compulsão de querer comprar, nos desejos de comer. Existem vários em mim e, consequentemente, com certeza, 100% em vocês também tem um monte. Os desejos é o que mais nos aprisiona dentro dessa vida. É o que é mais fácil você e eu se perder dentro dos desejos. O desejo por alimento. Eu sei que aquele alimento faz mal, mas eu como. Ai, que delícia. Desejo. Desejo do prazer, né? Tem o prazer de comer. A sexualidade muito bem vivida é uma delícia. Aí você quer o desejo do corpo. Então também tem o desejo de um corpo perfeito. Aquelas meninas que ficam na academia, se cuidando, se malhando, tirando foto, olhando para si. É totalmente voltado ao extremo do corpo. Desejos do corpo. De ser vista. Aí depois tem as roupas, as compras, os desejos de compulsão. Compulsão por comprar. As viagens. Tudo está dentro dos desejos. Tudo que vai além, que vai ao extremo, que me tira do meu centro, faz com que eu não tenha discernimento. Eu nunca vou conseguir discernir enquanto eu estiver dentro dessas dualidades. Eu só vou entender quando eu unir tudo isso neste um corpo só. Eu só vou conseguir fazer com que a minha vida tenha discernimento quando eu estiver no meu corpo presente. Quando eu estiver na minha consciência de ter aquilo que nós falamos, acho que foi na aula de ontem, né? Ontem, coragem. Depois, se vocês quiserem, vocês assistam essa aula sobre a coragem. Tá aqui no YouTube, no Instagram também. Assistam essa aula e percebam o quanto a coragem
é o ponto-chave. E eu vou ficar falando muito sobre isso com vocês. O quanto a coragem é o nosso centro. É o centro de tudo. Ela vem do coração. Ela vem da consciência, mas é um coração presente. Não é em estado elevado de consciência. Nós vamos subir essa frequência? Vamos. Vocês vão experimentar. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é exatamente que consciência elevada ou consciência baixa, ambas as consciências são extremas. E se vocês viverem nos extremos dessa energia, o extremo vai fazer com que você se perca de quem você é. Ele é maior do que você. E quando você vai para um lado, a tendência é de você aceitar tudo que esse lado está dizendo e negar todo o outro lado. Quando você vai para este outro lado, a tendência é você aceitar todo este outro lado e negar todo o outro. Faz sentido? Por quê? Pense bem. Quando eu estou no extremo do nosso corpo, na vergonha, nas densidades, nos desejos, nos sonhos, tem uma frequência. Quando eu estou no centro, no extremo da minha consciência aqui, eu nego tudo isso que é o contrário a mim. E aqui a questão aqui não é conflitar com essas duas energias, e sim vivê-la, vivenciá-la como elas são. Quero entender se para vocês está fazendo sentido, se está tudo certo e se a gente pode continuar para seguir na segunda fase. Vocês conseguem seguir na segunda fase agora ou vocês preferem fazer na segunda-feira, onde eu vou fazer novamente o nosso encontro, só que não vai ser na terça e na sexta, porque às terças-feiras e sextas-feiras eu tenho compromisso. Então a gente vai agendar nossa reunião todas as segundas e quintas-feiras, porque nas sextas vai ter um curso e eu vou ter compromisso na sexta-feira. Então, aqui o que eu quero trazer para vocês hoje é esse novo movimento. Para vocês faz sentido tudo isso? Se fizer sentido, vocês podem escrever aqui, porque daí eu vou trazendo para vocês uma nova consciência, uma nova percepção, para que vocês compreendam toda essa energia, toda essa frequência que está aqui presente. O que acontece quando a gente começa a falar sobre as energias elevadas, sobre os novos estados de consciência, sobre as novas percepções, sobre o novo movimento que é da vida? Quando eu começo a falar aqui dessa energia, agora vem uma nova consciência de que eu posso ter coragem. A coragem é uma fonte de energia, de amplitude. Então, imagine aqui vocês, no movimento da coragem, onde vocês estavam. Vamos colocar aqui, por exemplo, dentro da coragem. Você era uma pessoa muito afirmativa, tudo era possível, você permitia as coisas acontecer, e quando você focou a energia naquilo, tudo aconteceu. Eu acredito que vocês em algum momento vivenciaram isso. Tudo aconteceu. E dentro dessa experiência que você teve, onde tudo foi acontecendo, você conseguiu sentir uma outra energia, uma outra frequência dentro de você. Onde essa energia, que é a coragem, fez com que você tomasse uma atitude diante de uma situação. Então, por exemplo, a coragem faz com que eu diga para mim mesmo, por exemplo, a Silvana está fazendo dieta sem glúten e sem lactose. Amém, graças a Deus, eu estou chegando no mês e meio já zero mesmo. E não é que eu não tenho em casa, eu constantemente tenho queijo, iogurte. Esses tempos atrás, minha filha fez chantilly com bastante creme, porque ela queria comer. E eu não sei por que também ela está nesse movimento, porque ela não é de comer. Mas eu acredito que é todo movimento meu também interno, para perceber se eu vou
continuar ou não. Eu tenho a coragem de afirmar que isso é possível para mim. E dizer não. Mas dizer não, o não taxativo. E por que para mim eu consigo ter essa coragem e de dar não para as coisas que eu mais gostava de comer? Entende? Era no meu dia a dia, iogurte, queijo, creme de leite, sempre gostei muito, molhos brancos. Então, isso, macarrão, pão, é o meu dia a dia. E tudo isso, por que eu tive a coragem? Porque eu sei das consequências que isso me causa e aquilo que eu quero no futuro. Eu quero viver mais 40, 50 anos. Se eu quero viver mais 40, 50 anos, eu quero viver com saúde, com dignidade, podendo usufruir do que eu construí, podendo viajar e podendo ser livre, sem dependências. É assim que eu quero viver. E se eu quero viver dessa forma, então eu cuido do meu corpo, ok? Então eu tenho a coragem de dizer não, porque eu tenho algo que está no meu caminho e eu decidi por isso. Então aqui, esse é o centro, esse é o limite da nossa consciência, onde vai estabelecer uma força. A coragem, ela pode fazer com que eu também faça loucuras. E baixe a minha frequência e retorne para o meu orgulho. A coragem é o processo onde fica aqui, ó. Ela fica entre aqui e ali, por todo o tempo. Ela transita, é o processo onde vai transitar pelos dois lados. Mas quanto mais esse nível de consciência se estabelecer em mim, mais eu vou conseguir transitar em todos os outros, sem permanecer nos estados extremos, apenas indo e voltando, porque onde eu preciso estar não é no sutil, não é no denso, é no centro disso tudo, que é aqui que as coisas acontecem. Consegue entender? Então, coragem, vocês precisam trazer a força. Quando vocês inspirem, ó, deixa sentir isso. Deixa lembrar de um movimento. Fecha os olhos, inspire profundamente e lembre do movimento onde vocês tiveram coragem. Olha para mim. Movimento de coragem, vou compartilhar com vocês. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro sozinha. Eu nunca tinha feito viagem sozinha, principalmente para uma capital, né? Eu a vida inteira, ou eu estive acompanhada de alguém, ou eu estive acompanhada do meu marido na época, ou eu estive acompanhada de amigos. Eu nunca estive sozinha. Então, a minha coragem foi viajar para o Rio de Janeiro sozinha. E todo mundo falava para mim isso, que era perigoso, que era isso, que ia acontecer, que não sei o quê, que papapá. Eu não tive nenhum motivo naquele momento que eu estava vivendo de um medo. Eu tinha a sensação que eu queria uma liberdade. E eu permiti vivenciar. Eu achava que era possível e que ia dar tudo certo. Eu afirmei isso para mim e fui. E o que aconteceu? Incrivelmente deu certo. A minha viagem deu certo. Eu tive pessoas que foram me acolher, que deixaram a carona de lado para ir comigo e pagaram o Uber para junto comigo. Então, aqui vocês entendem o poder da coragem. É isso que é importante entender. O quanto a coragem faz você enfrentar movimentos, consciências que você nunca teve. Ali eu queria tanto vivenciar aquilo que eu tive a coragem de afirmar para mim que tudo era possível. E eu permiti viver tudo o que eu queria naquele momento. Ou seja, eu me empoderei da vida e fui viver.
Então pense no movimento de vocês aí. Quando vocês tiveram coragem, como foi essa coragem? O que vocês sentiram? O que vocês viveram? Como foi para vocês esse movimento? Como que vocês estiveram? Entende quando vocês cresceram? Que delícia que é isso? Olha a sensação agora que você sente. Olha a leveza que é isso. Até parece que, olha, o corpo fica até relaxado só de lembrar. Entenda que incrível que é. Que a gente não precisa apenas ter as sensações ruins e captar aquela sensação para a vida atual. E que até as boas elas podem ser captadas do passado. Olha eu recordando da coragem que eu tive de viajar. De tudo que aconteceu depois daquilo. De como eu me empoderei das coisas, como eu fiz. Olha aqui que vem o quê? Um ego aqui inflado. Mas tinha muita consciência. De que eu podia viver. E ali eu queria experimentar. Então, como foi para você essa coragem de enfrentar, de afirmar e de tudo acontecer? Começa a perceber quantas coisas positivas aconteceu com você quando você tomou a coragem, quando você fez algo e que você afirmava e as pessoas vinham dizer para você, olha, é isso, olha, não vai dar certo. Isso aconteceu comigo até na minha gravidez. Eu estava grávida, as pessoas, mulheres vinham falar, ai, porque dói? Ai, porque eu tive 3 dias e fizeram cesárea. Eu só recebia notícia ruim. Mas eu falava, eu não sei se isso vai acontecer comigo. Eu permiti que acontecesse o que acontecesse, eu ia me preocupar a hora que acontecesse. Então, eu deixei a possibilidade de ser ou não acontecer. E não fiquei pensando sobre isso. Coragem. Coragem de pensar positivo, de afirmar que é possível e de tomar a decisão. Olha como essa energia da coragem muda completamente o que você sente sobre todas as outras. Olha que quando você está aqui, parece que você até cresce. Parece que a tua energia expande. E agora você pode até observar com a coragem todas as outras. Quando você teve vergonha. Se você pensar, você fala, que bobeira. Vergonha de falar. Eu lembro que eu tinha muito disso, sabe? As pessoas tinham medo de falar com algumas pessoas, com chefes, por exemplo, que eram grosseiros, e vinham pedir ajuda. E eu dizia assim, vai lá e fale você. Não, é que você consegue falar com ele. Eu falei, não, porque eu não tenho medo dele. E por que você tem medo? Eu falei, o não eu já tenho. O sim vai ser uma conquista. Então você já vai com não e vai lá e pergunta. Se ele disser não, ponto, você já tinha a resposta. E você retorna, tá tudo bem. O não você tem. O sim vai ser um presente. E eu vivi assim. Então eu lidava muito bem com essas pessoas. E é aqui que a gente começa a entender o quanto nós precisamos da coragem para olhar para isso de forma diferente. Aqui dentro da coragem, eu olho para todos esses níveis com outro olhar. Com outra percepção, com outra observação e com outra consciência. A coragem é uma força, é uma fonte de luz, onde dentro dessa fonte eu determino ir e vir. Eu tomo a consciência de olhar para a vergonha e mandá-la embora. Sou eu que tomo a consciência, olho para isso e saio disso. A coragem é a fonte de todo o movimento da vida. É aqui que eu estabeleço metas, é aqui que eu tomo atitudes, é aqui que eu tomo decisões, é aqui que eu tomo a decisão de não comer mais glúten, de não comer lactose, de não comer açúcar branco. Decisão.
decisão tomada, coragem de afirmar que isso é possível para mim e que é isso que vai me levar para o futuro que eu quero viver. Ponto final. E aqui hoje não existe desejos que me tomem, porque a coragem é mais forte que o desejo. É isso que a gente precisa entender. Coragem é uma afirmação poderosa dentro da nossa história e da nossa vida. Se você entrar nesse nível de consciência, todas as outras se tornam pequenas. Todas as outras se tornam observáveis por você. Você observa todas elas acontecendo, sendo vividas por você, e você eleva essa coragem e vai fazer o que é preciso. E toma uma atitude. E diante da coragem com atitude, não tem sonho que não realiza. Não tem vida que não aconteça. É você com você se comprometendo cada dia, em cada momento da sua história. Então hoje, qual é o comprometimento da Sil? A Sil iniciou lá capenga, lá no começo do ano. Era para iniciar no primeiro dia do ano as lives. Ela começou na segunda semana. No primeiro dia que ela começou, ela colocou uma gravação. Ok. No segundo dia, ela não conseguiu fazer, mas mesmo assim, depois do horário, ela fez. E do terceiro em diante, ela falou, eu vou. Mas era numa força para acordar antes das 5 da manhã, estabelecer aquela meta. E fui fazendo. Hoje nós estamos amanhã vai ser, vou entrar em 60 dias, 2 meses fazendo a live. 2 meses, 5:30 da manhã, eu estando aqui falando sobre várias coisas, sobre vários temas. Essas últimas semanas nós estamos falando sobre esses níveis de consciência. E se vocês quiserem entender tudo isso, eu recomendo que vocês assistam. Todas elas vão trazer muita percepção e consciência. Hoje nós passamos aqui rapidamente por todas elas, para que vocês pudessem entender e compreender dentro do teu corpo físico essa sensação. Quando a gente vem pela coragem, a coragem é uma afirmação. Uma afirmação que tudo é possível e tudo é permissivo para você. Deus te permite tudo. Aqui você se empodera da vida. Não é esse empoderamento de, eu sou empoderada, vou viver a vida, meu corpo, Isso não é empoderamento, isso é perdição. Isso é desejo. Isso está ali na pessoa que ainda quer ser vista, que está desejando algo, que ainda quer algo e precisa algo externo. Na coragem, não. Na coragem, o empoderamento é da tua vida. Você quer cuidar de si. Você quer se amar, você quer se conhecer, você quer olhar para as tuas sombras e você quer viver a vida com plenitude. Aqui é a coragem. É o movimento mais bonito da vida. É onde viver vale a pena. É onde sentir vale a pena. É onde a consciência reside, na coragem. Então, aqui é preciso a gente entender todos os níveis inferiores que vão fazendo com que eu me aprisione. Mas se eu estabelecer a coragem na minha história, na minha vida, toda decisão que eu tomar a partir dela vai ser sempre para esse lado do fazer, do viver. De eu ir lá nas profundezas, mergulhar lá naquele buraco mais escuro que eu vivi, no meu inconsciente, e ter a coragem de encarar aquilo. Eu vou precisar encarar muitas coisas quando eu começo a ter coragem. Não vai ser melzinho na chupeta, não vai ser coisa fácil, não. A gente vai ter que olhar para as nossas mazelas, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim. Faz sentido para você? Tá difícil para vocês entenderem isso? Aqui é uma pergunta, porque se estiver difícil, a gente também pode maneirar tudo isso. Mas aqui o que é importante? É importante vocês compreenderem que ao você se autoconhecer, ao você se perceber aqui, sendo a pessoa que tem essa coragem determinada em você,
você vai pegar e respirar e vai falar: a coragem está comigo. Eu tomo a decisão de não viver mais de migalhas. Eu tomo a decisão de ser consciente. Eu tomo a decisão de me amar. Eu tomo a decisão de fazer diferente. Eu tomo a decisão de viver a vida. Eu tomo a decisão de me amar. Eu tomo a decisão de me conhecer. Eu tomo a decisão de olhar para as minhas sombras. E sabe o que é isso dentro da religião? A religião que vocês colocam ali como pecado, algo tão ruim, que é pecado, estou sendo condenado, estou sendo julgado. Você não está sendo nada. Deus te deu a liberdade de você escolher e fazer o que você quiser da vida. Essa é a realidade. A única coisa que ali está escrito é que se você fizer aquilo, você vai sofrer. Você vai passar os perrengues, você vai se machucar, você vai se ferir, você vai se ferir constantemente. Você é o seu algoz, você vai ficar em relacionamento ruim, você vai aceitar migalhas, você vai aceitar pouco. Você vai viver com pessoas que vão estar trabalhando para o teu movimento de crescimento, ou seja, aquelas pessoas que estão ali convivendo com você, fazendo as coisas que estão fazendo porque você está ali contribuindo, trocando, e muitas vezes é você o gatilho de um estado ruim que você está vivendo com o outro. Quando você tem a consciência de não descer mais naqueles estados que a gente comentou e viveu aqui, e quem não viveu, não sentiu toda a energia, eu recomendo que vocês assistam desde o começo e passa por cada camada, para vocês perceber que tudo isso é você, na tua loucura de achar que não é você, é tudo você, tudo sou eu. Teve pessoas que não conseguiam assistir. Por quê? Porque existe dentro de nós um movimento onde eu começo a olhar para as dores, é muito dolorido, eu fujo, eu não consigo ficar, eu não consigo encarar a realidade. E se eu não encaro a realidade, eu sou sucumbida por ela. Se eu não encarar que a Sil foi aquela menina que foi abusada, molestada quando tinha 3, 4 anos, eu vou continuar sendo aquela criança abusada, continuando sendo abusada, continuando dizendo sim, continuando ficando no silêncio, dando sim para todo mundo, enquanto ela quer dizer não e grita dentro dela o não e ela não consegue dizer. Por quê? Porque ela tem que ser boazinha, ela tem que ser obediente, ela tem que ficar quietinha e tem que dizer sim, ela não pode dizer não. O abuso, acontece isso conosco. Então, aqui é preciso a gente entender. Hoje, para mim, o abuso que aconteceu, ponto. É uma história minha. Foi vivida, eu aprendi e entendi que eu fui mais abusador que aquela própria pessoa que cometeu comigo quando eu era criança. Por quê? Porque eu permiti que as pessoas fizessem o que fizessem. E eu achava que estava sendo o quê? A boazinha, a heroína, aquela que salva, aquela que está fazendo certo. E eu, na verdade, estava fazendo totalmente errado na minha vida. E o que era errado dentro disso tudo? Eu estava aceitando migalhas. Eu estava ajudando quem não queria ser ajudado. Eu estava passando a mão na cabeça de quem não merecia. E eu estava deixando aquela outra pessoa acomodar. Em vez de ela crescer, eu estava fazendo um desserviço à vida dela. A partir do momento que eu tomei a consciência disso, eu tomei a decisão, é uma decisão na minha vida e a coragem de nunca mais na minha vida eu fazer vítimas para minha história. E aqui que eu quero que vocês entendam, pessoas que vêm agredindo, que vêm agressivas para o nosso movimento, significa que eu estou fazendo elas de vítima. Elas estão vivendo e trocando comigo porque eu, de alguma maneira, as influencio. Eu sou o gatilho para elas. A partir do momento que eu entendi, tomei posicionamento, o meu posicionamento fez com que as pessoas ao meu redor não mais viessem com agressões referente a mim.
As agressões cessaram a partir do momento que eu parei de me agredir. Se eu me curo, tudo cura. Você quer fazer um grande serviço no mundo? Você quer contribuir? Você quer ajudar? Cure-se. Se você se curar, tudo vai se curar ao seu redor. Pare de falar mal dos outros, porque quando você fala, você amaldiçoa a si próprio. Para de dizer que o outro fez, o outro não fez nada. Para de contar histórias sobre o outro. Conte a sua história. Conte o que você fez. O que você fez, o que você viveu e o que você fez para mudar essa vivência. Se tem uma coisa que eu aprendi é não ser vítima. Porque a vítima aqui trazia muitos outros para agredir aquilo que eu estava sendo vítima. E não tem às vezes nem intenção, mas o fato de eu ser vítima, consequentemente sempre tem alguém para defender. E entende quantas vítimas que eu acabo trazendo sendo vítima? Se eu sou vítima, eu trago um monte de vítima para minha história. Seja agressivo, seja boazinha para a minha visão, mas de uma outra forma ela também é agressor e está agredindo aquela outra parte. Essa é a história. E só a história que a gente vive contando. Histórias que vivemos o tempo todo e não liberamos, e não seguimos, e não temos coragem de encarar essa história e dizer, chega, é o fim, é o ponto final. Eu a partir de agora vou viver a minha vida, eu a partir de agora vou ter consciência, eu a partir de agora vou fazer o que com a minha vida? Vou ficar continuando vivendo os abusos, as dores, o sofrimento? Não, a partir de agora eu decido por mim mesma viver uma vida que vale a pena. Eu ia continuar com vocês dentro da meditação, mas como a meditação do nível de consciência superior vai ser muito longa, eu vou deixar para nosso próximo encontro, ok? Eu vou falar bem dentro dessa coragem, porque a coragem é o marco principal de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Se vocês não assistiram o inteiro, vai ficar a gravação no YouTube, aqui no Instagram. Assistam, vivam cada energia, sintam o que vocês estão vivendo, persistam nessa meditação, percebam vocês ali em cada energia e veja o que vocês precisam ver. Mas uma outra perspectiva. Sentiu? Respira, sai fora da energia. É para sentir? É, mas não é para vivê-la. Não é para trazer o passado para o presente. É para espiar o passado, observar o passado. Ver as reações que você está tendo ali. Então, dentro dessa meditação é exatamente isso. É uma meditação pesada, porque traz os níveis de consciência inferiores. É onde a gente nega, onde o nosso ego briga, onde a guerra e luta dentro de nós mesmos. Mas é importantíssimo observar todo esse movimento. Então, aqui, o que é mais importante para você e para mim é sempre estar no ponto do observador, no ponto da pessoa consciente, que está olhando, observando e tendo a consciência plena daquilo que é. E essa parte mais importante para mim, para você, é que cada dia que nós temos consciência, mais nós liberamos. Então, Sil, por que você trabalha tanto dentro desse movimento e passa por tantos processos? Por que você mergulha profundo? Muitas vezes em todos os cursos as pessoas falam, nossa, Sil, como você é profunda. Quando você vai, você mergulha e entra de cabeça, sem medo do que está acontecendo, porque eu quero resolver. Eu tenho algo dentro de mim que eu já perdi muito tempo na minha vida e eu não quero mais perder tempo. Eu quero resolver as situações. Eu quero me livrar daquilo que eu não preciso carregar e carregar só o que eu preciso, só o que é meu. O que é dos outros eu deixo com os outros, o que é meu eu levo comigo. Eu agora digo não com maior tranquilidade e digo sim para mim, para minha vida, porque eu quero viver. Eu digo sim para esse corpo que eu agora estou cuidando. Eu digo sim para a vida que eu estou experimentando com esse novo corpo, com essas novas sensações. Eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha alimentação. Eu agora estou cuidando de quem? Qual é o foco? Eu. Se eu estiver bem, tudo ao meu redor está bem.
Se eu não estiver bem, ao meu redor vai estar bagunçado. E isso eu compreendi vivendo. E para que eu entenda, para que eu aprenda, e para que eu seja uma terapeuta também, eu tenho que mergulhar nas minhas mazelas, eu tenho que mergulhar nas minhas sombras. Porque quanto mais eu aprendo sobre quem eu sou, mais eu libero, mais eu posso trabalhar com o meu cliente. É assim que funciona. E eu não tenho medo de trabalhar com nenhuma questão hoje, justamente porque eu não tenho medo de me aprofundar, de buscar o conhecimento, de aprender mais. Eu não tenho medo mais do que vem, porque se vem para mim, eu sei que eu estou pronta. E eu já passei por vários processos difíceis. E desafios agora é muito importante. Eu quero me desafiar. Eu quero saber o que vem mais, o que eu vou aprender. Vocês acham mesmo que tudo que eu já passei aqui acabou por aqui? Óbvio que não. Nem para mim, nem para vocês. Minha avó lá, ó, 97 anos, tá passando os perrengues dela. É os perrengues pequenos, é dela, mas deixa ela viver. Ah, mas ela é velhinha, precisa... Não precisa. Ela é forte, ela tá com 97 anos, quer viver ainda, quer o apartamento dela todo reformado. Ela é forte. Pode ter certeza, não é sofrimento não, porque vai ter o quê? Depois de uma pequena dor que a gente vai passando, depois vem o quê? A abundância. Então, depois de um tempo que ela vai precisar ficar longe da casa dela, depois ela vai ter o quê? O resultado, que é aquilo pronto. E é assim que a gente precisa encarar a vida, fazendo, entendendo, tendo resultado e vivendo a vida que você merece. Você não merece migalhas. Você merece viver a vida incrível. Pare de querer salvar as pessoas. Salve-se primeiro. Viva a tua abundância e depois você pode ajudar. Caso contrário, você só vai estar se afundando. Jesus só salvou as pessoas porque ele sabia muito bem quem ele era e o poder que ele tinha. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E viveu exatamente o que veio para ser vivido. E nós queremos ficar salvando os outros sem nos salvar. Nós queremos ajudar o outro sem nos ajudar. E aí somos pessoas que estamos passando dificuldades justamente porque estamos preocupados em consertar a vida do outro e deixo a minha vida de lado e não conserto a minha vida. Este é o processo. E é por isso que, quando eu falo, tá difícil para vocês, tá complicado passar por isso, busque ajuda. Não deixe complicação passar mais tempo. Não precisa viver 40 anos sendo abusada por si mesma, porque não teve coragem de dizer não. Porque não teve coragem de encarar. Porque não teve coragem de contar aquela historinha daquela criancinha lá, inocente, para sua mãe. Gente, eu levei 40 anos para contar para minha mãe. Não precisa ser assim. Nós não precisamos viver a vida dessa forma. E aqui vocês vão entender que vocês são um poder. E vocês têm um poder gigantesco dentro de vocês. Basta ter coragem. Se vocês tiverem coragem de olhar para a sombra, você vai passar. E tá tudo bem passar. Mas se a coragem estiver ali e permanecer, e vocês estiverem num campo seguro, vocês vão conseguir crescer dia após dia. E se não conseguirem sozinhos, busquem ajuda. Não vive mais 10 anos sofrendo. Não vive mais 20 anos sofrendo. Busquem ajuda quando pode. Quando eu recebo meninas com 20 anos, 20 e poucos anos, resolvendo a sua situação, eu falo, meu Deus, que bênção. Essa mulher pode agora viver uma vida
mais consciente. E muitas vezes, eu no meu caso, 40 anos. 40 anos para resolver. Vocês entendem isso? Então não se escondam, não fiquem com medo. Busquem ajuda. Vão buscar conhecer um pouco mais a si própria, a se amar mais, a entender que não existe ninguém perfeito, não existe ninguém certo, ninguém errado. Todo mundo é certo e todo mundo está errado. Mas o que importa não é o todo mundo, o que importa é você. Qual é a visão da tua vida, qual é a tua consciência, o que você entende. E cada vez que você se conhece, você começa a deixar o teu passado. Você começa a deixar os seus antepassados e começa a viver a tua história, porque aqui, neste mundo, não é lá nem cá, é no centro. É neste centro que nós vivemos com consciência. Então, se vocês estiveram aqui comigo, agradeço a presença. Curtam esse vídeo, comentem, eu vou deixar ele gravado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão para o nosso próximo encontro, que a gente vai continuar fazendo a meditação, vamos trazer mais um pouquinho sobre a coragem para a gente elevar os níveis de consciência e para vocês passarem níveis inferiores, níveis superiores. Não é lá nem cá, mas vocês vão entender exatamente quando passar por superior. Que delícia que é viver as energias superiores. Que delícia que é estar numa consciência mais elevada. Que delícia que é viver isso e que isso também pode nos aprisionar. Então, é preciso aprender a ter a coragem e viver dentro dela o tempo todo para que eu possa transitar no sutil, no denso, de maneira consciente, tomando coragem de decidir sair desses lugares e fazer aquilo que é preciso, porque o que é preciso é só com coragem, só nesse centro, vivendo o presente aqui e agora. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe vocês imensamente, que nessa jornada que vocês viveram aqui comigo é só uma experiência, é só um processo de como todo o meu trabalho individual funciona, e é isso que vocês estão experimentando em pequenas doses de como vocês podem vivenciar isso de uma maneira mais profunda. Agradeço a presença de todos vocês, tenham uma boa noite e na segunda-feira às 19 horas eu vou fazer a segunda parte, a terceira parte do nosso encontro do resgate do auto-amor, que nós vamos transitar agora nas energias sutis. Uma boa noite, que Deus abençoe e até amanhã, onde eu vou estar às 5h30 no meu compromisso diário, falando sobre a energia da boa vontade. Tenha um lindo dia abençoado, uma linda noite abençoada, um bom descanso a todos vocês e até amanhã. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Boa noite, pessoal do YouTube. Gratidão pela presença. Boa noite aqui no Instagram. Gratidão. Até amanhã.